Olá, turma, tudo bom? Sextou, então? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu trouxe aqui para vocês a aula 2 de produção de textos referente ao quarto bimestre. Trata-se do artigo de divulgação científica, certo? Ainda estamos corrigindo algumas atividades, visto que na apostila há uma extensa quantidade de exercícios que eu achei pertinente resolver com vocês, tá? Não se preocupem que o outro conteúdo a prof vai revisitar e vai tomar ele nas aulas que são de retomada do quarto bimestre, tá certo? Então, acompanhem, por favor, aí. Outro recadinho. Vocês perceberam que a prof repetiu a videoaula da semana passada, justamente com o intuito de que vocês revisitassem o conteúdo, porque eu pude verificar que muitos, não estou falando a maioria, mas muitos não fizeram atividade porque não me postaram. Então eu peço que vocês façam isso e respondam no fórum, tá certo? Então vejamos. Então aqui, gênero textual, artigo, divulgação científica. Aqui aquela imagem da apostila que remete justamente a isso. O exercício 1 a gente resolveu, o exercício também, tá? Então olha lá, aqui eu estou pautando para vocês. Até o exercício 4, na letra A a gente resolveu, faltou a letra B. Então, da letra B em diante, nós vamos corrigindo. Opa, eu já entreguei aqui a resposta. Quais são, segundo o texto, os supostos perigos associados aos videogames? Então, olha lá, risco de sedentarismo, dano à postura em comportamentos violentos. Há estudos, inclusive, gente, que está mostrando que o uso excessivo de celulares, por exemplo, e aqueles joguinhos, estão influenciando na postura, né, na coluna, na forma como você tem a postura ao jogar, né, no celular ou, enfim, no aparelho onde você fica curvado. Risco de sedentarismo porque geralmente ou vocês estão sentados ou deitados, então assim, né, há essa evidência. Estudos comprovam isso. Já quanto ao comportamento violento, há algumas características que remetem a isso. Porém, nenhum estudo é conclusivo, tá certo? Letra C. Todos esses supostos perigos são analisados detalhadamente pelo autor. Justifique sua resposta. E aí? Sim, eles são? Não. Por quê? Porque o autor ele só examina detalhadamente, né? O quê? Olha, ele não examina detalhadamente nem o risco de sedentarismo, nem os danos à postura. Ele faz isso apenas em relação ao comportamento violento, que é talvez a preocupação mais recorrente, visto que isso pode atrapalhar no desenvolvimento da criança, né? E estamos falando aí no desenvolvimento psicológico. E eu falo da criança, mas também pode ser de adolescentes, adultos, enfim, tá certo? Então, é algo assim bem preocupante, porém, ainda não há estudos conclusivos que comprovem essa ligação. Digamos assim que há uma pesquisa de vários indícios, porém ainda não se conclui, porque as evidências não são tão grandes assim, de que está ligado ao comportamento violento, tá certo? Vamos para a letra D. Segundo o autor, existe alguma relação comprovada entre o comportamento violento e o hábito de jogar videogame? Explique sua resposta. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Segundo o autor, não há, tá? Porque nenhuma pesquisa conseguiu demonstrar conclusivamente que o uso de jogos causa esses comportamentos violentos. Há de se haver, para que ele respaldasse a resposta dele, se fosse contrária, algum estudo conclusivo. E não há, tá certo? Na letra E, a letra E diz assim, no 8º parágrafo, o autor menciona o vício em jogos, resuma as informações ali contidas. Então, eu posso dizer aqui que, né, tudo que está relacionado em vício em jogos. Então, eu posso dizer que ele está relacionado, por exemplo, ao jogo compulsivo por longos períodos? Sim. Segundo o autor, trata-se de uma doença incluída na 11ª Classificação Internacional de Doenças, o CID, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, tá? Ato criticado por muitos estudiosos. Segundo o psicólogo Chris Ferguson, o vício em jogos é uma forma de escape para problemas de saúde mais graves. Quando o problema é outro, há um período que serve de transição para o intertítulo seguinte. Assinale.
Qual desses ali serve, né, para de transição para intertítulo? Qual desses vocês marcaram? É o segundo. Se os jogos podem ser meios para ajudar a lidar com o estresse, a ansiedade e até a depressão, que mais podem fazer para nos beneficiar? 6. Associe os intertítulos aos conteúdos neles abordados. Jogos sérios, né, em prol da saúde e participação do virtual para o real. Então, qual seria o que está relacionado ali ao primeiro, né, a primeira frase? Jogos que mostram ao jogador relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Letra B, certo? É em prol da saúde. Quando eu falo que jogos que podem contribuir para a participação da comunidade na sociedade, na construção de políticas públicas, né, de saúde, eu posso dizer que está ligado à letra A, B ou C. Letra C. E sobra a letra A para jogos projetados com a finalidade de proporcionar apoio psicológico ao jogador e que, além de entretenimento, buscam promover mudanças na vida real. Muito bem, estamos falando de jogos sérios. Porque nem todos os jogos são considerados jogos, né, que têm uma preocupação, que sejam preocupados com a saúde, né, da comunidade, né, que gosta de jogar, né? Então, releia a conclusão do texto. Assim, de um potencial negativo de muitos ainda insistem em atrelar aos jogos digitais, podemos passar a pensar nas possibilidades positivas de se transformar o jogador e até de impactar o ambiente fora do jogo, mudando o mundo para melhor durante esse processo. Se os jogos puderem contribuir para isso, todos nós seremos vencedores. Então a pergunta é, essa conclusão retoma todos os aspectos abordados no texto, associa o potencial negativo e as possibilidades positivas dos videogames aos respectivos intertítulos. Vocês viram lá o que são intertítulos, são aqueles, digamos assim, é como se fosse um subtítulo, né? Aquelas frases que são assim, como se fossem tópicos frasais, em que a partir daquela frase desenvolve-se um parágrafo ou uma parte do texto. Então, potencial negativo, perigo real. E quando o problema é outro, possibilidades positivas, jogos sérios em prol da saúde e participação do virtual para o real. Muito bem. Letra B. Considerando o espaço que o texto reserva ao potencial negativo e às possibilidades positivas de videogames, podemos afirmar que o autor tem uma posição favorável ou desfavorável a esses jogos. Justifique sua resposta. E aí? Pela sua análise, é favorável ou desfavorável? Totalmente favorável, pois o espaço reservado às possibilidades positivas, os videogames, é bastante superior ao destinado ao potencial negativo desses jogos. E ele faz isso sem necessariamente se posicionar eu acho, eu acredito, eu opino ou coisa parecida, tá? Então ele traz o quê? Ele traz para mostrar o seu posicionamento mais informações favoráveis, positivas, do que desfavoráveis, no caso aí, um potencial negativo, ok? O emprego de intertítulos tem a função de facilitar a apreensão das partes do texto pelo leitor, já que os autores de textos de divulgação científica se preocupam em simplificar a tarefa de quem os lê, ou é uma convenção gráfica dos textos de revistas em geral e não tem função didática? Letra A, né? É claro, aliás, letra A não, primeiro, né? Tem a função justamente de facilitar pelo texto. Se tratar de um texto mais longo, quando nós fazemos essa quebra apresentando intertítulos, né, nós facilitamos para aqueles que têm uma certa dificuldade de concentração ou que têm uma certa dificuldade de interpretação textual. Correto? 9. A 9 diz o seguinte: releia este trecho. Uma preocupação comum a muitos pais é o chamado vícios em jogos, o jogo compulsivo por longos períodos, negligenciando outras atividades. Localize no trecho a definição dada. Olha lá, o jogo compulsivo por longos períodos, negligenciando outras atividades. Definição de vícios em jogos. Já na B, explique a função das definições dos textos de divulgação científica. Função, olha lá.
As definições visam facilitar a compreensão do texto pelo leitor, que é uma das preocupações centrais dos textos de divulgação científica. Esse texto não expressa apenas opiniões e ideias do autor Marcelo Simão de Vasconcelos. Né? Geralmente, o autor de um texto de divulgação científica ele menciona ideias e opiniões de cientistas. No discurso direto, que seria o quê? As falas são citadas literalmente do jeito que foram pronunciadas. No discurso indireto, isso já não acontece. Por quê? Porque as falas são incorporadas ao texto, digamos assim, sendo parafraseada, ou seja, a pessoa disse, né? Ela disse. Veja, não é a representação do que ela exatamente falou, né? A transcrição. É contar, é como se eu estivesse contando, né? O que um terceiro fez ou disse. Tá certo? Então, olha lá, o autor cita opiniões e ideias de Chris Ferguson usando o discurso indireto. Espero que vocês tenham entendido aí o que é discurso indireto e discurso indireto. Eu posso perguntar isso na atividade avaliativa. Com que finalidade o autor cita esse pesquisador? E aí? Qual é a finalidade? Né? Veja, esse pesquisador, o nome ali já diz que quando eu falo pesquisador, automaticamente eu imagino que seja alguém que seja especialista no caso. Então vejamos, para considerar o vício em jogos de uma perspectiva diferente daquela atribuída pela OMS, trata-se de um discurso de autoridade empregado para dar credibilidade ao texto. Então eu trago aí a citação, a fala, né, de um especialista, um pesquisador, para comprovar justamente a credibilidade das informações defendidas no texto. Que crítica Ferguson faz ao fato de a OMS ter classificado os vícios em jogos como uma doença? Então, para Ferguson, né, não só para ele, mas para outros estudiosos, tá? Essa classificação que foi dada pela OMS, ela não é baseada em pesquisas confiáveis, tá? Então ele, digamos assim, que ele de certa forma ele faz uma crítica a isso, tá certo? Que construções textuais o autor usa para introduzir as ideias de Ferguson? Então, assim, ele emprega o quê? Né? Ele emprega algumas conjunções que indicam, né, que aquela fala refere-se ao especialista. Vejam lá, o autor emprega expressões como segundo Chris Ferguson. Quando eu falo segundo ele, significa o quê? Que ele disse isso. Então, está no parágrafo 9. Vocês vão ver que ele diz assim, além de Ferguson e outros estudiosos. No parágrafo 10, diz assim, em um fenômeno importante mencionado por Ferguson, né? Ali no parágrafo 11. Então, por que o leitor tende a acreditar nas ideias e opiniões de Ferguson? Por que ele é confiável? Né? Porque ele tem alguma, digamos assim, alguma profissão que dê essa, digamos assim, que passe essa confiança? Veja, porque segundo o autor, Ferguson é um psicólogo norte-americano que pesquisa jogos digitais há mais de 15 anos. Ou seja, tem um vasto acervo de observações e teorias a respeito desse assunto. Releia esta frase. Então, vejamos lá. O psicólogo sino-americano Nick Iyer, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo real e o seu avatar no mundo virtual do jogo. Então, segundo o autor, o cientista mencionado fez uma declaração categórica. O que seria uma declaração categórica? Né? A gente viu na explicação da aula anterior que trata-se de um cientista, né? O autor de um texto de divulgação científica, ele precisa deixar claro se os cientistas citados estão fazendo uma declaração categórica ou cautelosa. Para isso, podem empregar termos como realmente, evidentemente, porque isso, gente, é quase como se fosse, assim, algo, né, muito possível de acontecer, algo que é real, tá bom? Então, olha lá, uma declaração categórica, como se pode perceber pelo emprego dos verbos defender e existir no presente do indicativo. Se a intenção fosse expressar cautela, seria usado o verbo sugerido no lugar de defender e existir. Seria empregado no presente do subjuntivo. O psicólogo sugere que exista uma relação de identificação, certo? Então, há a mudança, né, na forma de se colocar. Então,
Se fosse uma declaração categórica, realmente, evidentemente, né? Agora, já os outros, né? Se fosse uma outra a função assim de expressar cautela, né? Aí o verbo seriam outros, ok? 12. Nesta outra passagem, o autor cita as ideias de IA de forma mais cautelosa. Esse fenômeno, chamado de IA, de efeitos proteus, seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitudes em muitos jogadores tímidos. Então, qual a construção empregada para demonstrar essa cautela? Quando eu falo de construção, estou falando de construção através de elementos linguísticos, elementos que fazem, que atribuem esse sentido, né? São as conjunções, preposições, verbos, enfim. É o uso pensado e adequado para cada contexto. Então, se a minha ideia é que nessa passagem o autor cita ideias de forma mais cautelosa, né? Qual a construção empregada para demonstrar essa cautela? O emprego de seria, né, do verbo seria, em vez de é. Porque se não tivesse uma certa cautela, ele afirmaria através do verbo é, né? Sem ser questionado, ok? Tempo, tá? De tempo. Marquem lá, tempo. Ok? 15. Releia este trecho. Embora o termo vício seja inadequado, uma vez que o consumo de mídias, como filmes, músicas ou jogos, gera efeitos cerebrais bem diferentes do que o uso de drogas que causam dependência química. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde incluiu o distúrbio de videogames, classificado na Classificação Internacional de Doenças, o CID. Essa inclusão, entretanto, tem sido criticada por muitos estudiosos sérios que apontam sérios problemas com a iniciativa. Então, as expressões que retomam o trecho incluem os distúrbios de games, né, e que trabalha na coesão, retomando, né, trechos sem repetição, eu posso ter ali essa inclusão e a iniciativa, tá certo? 16. Releia o trecho abaixo. Os jogos permitem mostrar ao jogador de modo claro relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Possibilitam que eles ensaiem comportamentos saudáveis de um ambiente seguro onde a falha não causa danos à saúde real e promovem o autocuidado e a autodeterminação. A. Indique o sujeito das formas verbais permitem, possibilitam e promovem. Então, qual seria? Os jogos, ok? Porque o autor optou por não explicitar, em todos os casos, o sujeito dessas formas verbais? Pelos seguintes motivos estilísticos, tá? A repetição do sujeito tornaria o texto cansativo. Além disso, a elipse constitui um recurso de coesão textual, que já nesse caso o sujeito é facilmente depreendido pelo leitor, ou seja, é facilmente compreendido pelo leitor. Então, gente, olha lá, responda no fórum. Você já leu uma dessas revistas de curiosidades, Galileu, Mundo Estranho? Eu não vi a resposta de nenhum de vocês, eu quero ver lá a resposta. Lembra de algum artigo de divulgação científica que tenha lido em uma dessas revistas? Comentem lá no fórum para mim, pode ser? Então, a atividade que eu vou solicitar para vocês é justamente de complementação da apostila de vocês sobre práticas de reflexão sobre a língua, que vai da página 13 até a página, deixa eu ver lá, até a página, deixa eu ver, vocês podem ir até da página 13 até a página 15, 13 a 15. Não esqueçam de realizar suas tarefas, lembrando que sempre, né, de uma videoaula há uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica. Na sequência, eu vou postar para vocês também uma videoaula sobre o livro literário, tá? E também uma videoaula sobre análise sintática e semiótica. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.